por essa coleção, essas obras que nos orienta, né, nos motiva para a modificação interior, para a mudança que a gente tanto busca, que nós possamos nesse início, que hoje é o primeiro dia da obra Os Mensageiros, aproveitar o melhor possível dessas lições, trazendo elas para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar, nos intuindo para que cada um de nós busquemos nesse aprendizado o melhor para essa transformação, em busca do amor que está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia, Rejane. Tudo bom? Oh, Tudo por aqui, tudo tranquilo, graças a Deus. tudo bem. Nós temos um companheiro novo, é meu irmão lá do Mato Grosso do Sul, Orlando Dutra Greff, que está aparecendo aí, é o meu irmão, que também vai participar conosco. Ele já tem até mais experiência que eu na doutrina espírita, né? Antigo dentro da doutrina espírita, coordena trabalhos mediúnicos lá no Mato Grosso do Sul há muitos anos, faz palestra, então é uma contribuição valiosíssima para o nosso estudo, né? Nós vamos compartilhar essas experiências, esse aprendizado no decorrer dessas nossas reuniões. Bom dia, é um prazer para mim, viu, Edilon? Muito bem. Então hoje nós vamos começar então com esse livro, Os Mensageiros, né? A obra de André Luiz. Como nós fizemos o nosso lar, então nós não vamos estranhar muito que é uma continuação, né? Só para a gente lembrar um pouquinho, no último capítulo do nosso lar, no capítulo número 50, né, que é o último capítulo, André Luiz ele se tornou cidadão do nosso lar, que até então ele tinha ido para o nosso lar por indicação da mãe dele. A mãe dele nem mora no nosso lar, né? Ela mora numa colônia superior ao nosso lar. E ela pediu ajuda ao governador para auxiliar o André Luiz, que estava no umbral, né? No comecinho do livro ele estava no umbral. Então, depois de 9 anos, né, de tentativas lá para que ele pudesse perceber a situação que ele se encontrava e buscar ajuda, ele então implorou a divina providência, orou então que a equipe de socorro lá do nosso lar conseguiu acesso a ele, levou e passou então toda aquela questão de recuperação, culminou com a visita dele à casa, onde ele encontrou os familiares, teve aquele princípio assim, né, de recaída, mas logo ele se estruturou novamente, porque ele já vinha se preparando mesmo lá no nosso lar. Então ele começou, quando ele chegou então de volta ao nosso lar, foi recebido com muita alegria, com muita festa, porque ele então se tornou cidadão do nosso lar. Até então ele estava sob a tutela do Clarencio, né? O Clarencio que ajudava ele, as pessoas ali até ele se recuperar. Então nesse capítulo nós vamos ver essa continuação dele. Eu vou começar com o prefácio, né? Com o prefácio de Emmanuel, onde ele passa algumas orientações, né, de como que funcionou a composição desse livro. Então ele foi concluído em 1944, em fevereiro de 44. Nessa época nós estávamos ainda na Segunda Guerra Mundial, né? Então era um período assim muito complicado, né? É um livro de 51 capítulos, 268 páginas. Francisco Canto Xavier é o médium e o espírito que narra a história, as histórias, que são vários causos, né, que conta aqui, várias passagens, é o André Luiz. André Luiz, como nós já comentamos, né, ele foi um médico que exerceu a medicina no Rio de Janeiro. Até alguns arriscam falar que ele foi Carlos Chagas. Ele não se identificou com o nome verdadeiro dele, ele até diz no início lá do livro, Os Mensageiros, que é para não provocar assim, algum tipo de constrangimento, né, aos familiares que aqui
já estavam, né, já continua morando aqui, né? Então ele evitou usar o nome verdadeiro dele, então usou o nome de André Luiz, que é o nome que nós conhecemos, né? E esse livro, então, ele relata as experiências dos mensageiros espiritual. Lá no nosso lar nós vimos Lísias, né, o Clarencio, o governador. Nesse aqui nós vamos ver a equipe espiritual mais, né, que é o, os, os que estão prestando socorro aqui na Terra, né? E Emmanuel lembra que às vezes a gente começa a ler esse livro e pode vir na nossa cabeça assim, mas as coisas que ele relata aqui é muito parecido com o que a gente vive aqui na Terra, né? No nosso lar mesmo nós vimos isso, né? Tem casa, tem família, as pessoas fazem o culto cristão no lar, tem maca, né? As pessoas usam roupa, se alimentam, né? Tomam água, né? Tem até cachorro lá, né? Que ajuda até no socorro aos enfermos que vão pegar no umbral. Então a gente fala, mas será que isso aí não é uma imaginação do Chico Xavier, né? Como é que pode, né? A gente narrar, nós esperamos assim, quando fala sobre o mundo espiritual, uma coisa bem diferente, né? Uma situação assim onde a gente vê figuras angelicais, né? Acima, muito acima da gente, mas ele diz não, que nós vamos encontrar que não, como eu disse aqui, não penetrou os domínios angélicos, mas nós vamos encontrar situações muito parecidas com a nossa aqui, né? Com campo vibratório pouco mais elevado, porque já estão numa situação um pouco melhor, mas muitas situações, muitos dramas, né? Muitas emoções muito semelhantes a que nós vivenciamos aqui na Terra. E então que é uma evolução, né? Um pouquinho maior, né, do que nós vivemos aqui. E daí ele faz uma analogia com o chimpanzé, né? Ele diz aqui, né? Isso na introdução do mensageiro. O chimpanzé, digamos que chimpanzé coloca o chimpanzé num palácio. E ali no palácio, ele começa a observar aqueles moradores do palácio. Ele fala, mas esse morador tá certo, ele se alimenta muito parecido comigo, né? Só que ele não usa as mãos, usa talheres, mas a comida tem a mesma origem que a minha, né? Ele não usa, não tem essa pele igual a minha, né? Toda peluda, mas ele usa também algumas roupas que são tiradas da natureza, igual a mim, né? Digamos que o chimpanzé pudesse pensar. Isso palavras do Emmanuel, né? Então a gente vai perceber que não há muita diferença da nossa vida aqui, né? Que lá no plano espiritual também tem muitas situações parecidas com as que nós vivenciamos nós. Então ele fala das heranças, né? Ah, eles vivem numa família, né? Tem esposos, tem filhas, né? Tem filhos e então as pessoas assim podem até achar estranho, né, a leitura do nosso lar e dos mensageiros, porque a gente espera assim, coisas assim, acontecimentos espetaculares, muito diferente daquilo que a gente vive aqui na Terra. Mas a morte física, ela não é uma coisa assim, morreu, mudou tudo, né? Tudo diferente. Não, ela muda algumas coisas, mas outras permanecem. Porque nós levamos lá para o plano espiritual aquelas conquistas que nós tivemos aqui, né? Então, não, como ela diz aqui, a morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução, simplesmente. Então, nós fomos para o andar superior, simples assim. Né? E lá a gente encontra o exemplo do chimpanzé, né? Encontra um ambiente muito parecido conosco. O chimpanzé ia dizer bem assim, poxa, esse pessoal aí está um pouquinho mais evoluído que eu. Mas ele se alimenta ainda comigo. Olha, eles têm briga, lá de vez em quando eles se desentendem, né? Tem paixões ainda, tem algumas situações diferentes da minha, estão um pouquinho mais elevado, mas não assim tão elevado, tão sublimado, né? Como a gente esperava, né? Quando a pessoa morre, às vezes a gente faz aquele mistério, né? A pessoa vai para um outro plano. Não, ela inclusive se comunica com a gente, né? Manda notícia.
sente saudades, né? Eu lembro assim, o Orlando está presente aqui, da minha mãezinha quando ela desencarnou, né? Ela sentia saudade, às vezes ela ia se comunicar até hoje, se emocionava, né? O médium chora até quando percebe a presença da Dona Badia, porque as emoções ainda continuam, né? Não mudou tanto assim, né? A gente continua com aquele amor, muitas vezes tem aqueles apegos que a gente tinha aqui na Terra, continua tendo apego. Então não é porque mudou para o outro plano, né? Foi para uma colônia espiritual que está tudo, né, superior, assim, extremamente superior. Aliás, essa questão de superioridade a gente até não entende muito bem. Ontem nós estávamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, né? E a gente chegou nessa conclusão que a gente ainda não entende, né? Como é que as regiões angelicais? A gente imagina que é muito diferente da nossa, mas essa diferença a gente ainda ensaia, né? Como é que é? Como é que vai? Como é que é essas mudanças? Então, o Espiritismo, ele não só ele diz, oferece ao homem um campo de pesquisa, de consulta, mas é uma oficina de renovação. O Espiritismo ele nos leva a essa busca de mudança que a gente precisa administrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, né, procurar olhar os nossos apegos de uma forma diferenciada e aproveitar o momento aqui na Terra para que a gente chegue lá no plano espiritual, chegue um pouquinho melhorzinho do que está aqui, né, para enfrentar uma outra forma. Então, como eu estava dizendo antes, nesse livro, nós vamos encontrar alguns personagens diferentes. Um deles é um que auxilia bastante o André Luiz, que o nome dele é Aniceto. Aniceto, que dá a assistência espiritual aos homens. Então ele vai percorrer aqui a Terra, nós vamos conhecer alguns dramas aqui que vivencia aqui na Terra e como a espiritualidade age para nos auxiliar. Coisas que às vezes a gente nem percebe, né? A gente implora a Deus, Deus, ajuda nós nisso aqui, daí vem a espiritualidade, ajeita aqui, ajeita ali, a gente fala, olha, parece que a coisa deu uma melhorada, eu senti um certo alívio, mas nem sabe que por trás disso aí tem os bons espíritos, né? Essa equipe mesmo do Aniceto auxiliando, né? Então, essa colaboração fraterna não é uma coisa mecânica, assim, né? Como a gente, por exemplo, às vezes a gente imagina. Nosso organismo físico, a gente se alimenta, funciona tudo aqui mecanicamente, né? Através do instinto, metabolismo interno. Não, tem alguma coisa que a providência divina atuando o tempo todo em nós. Deus nunca nos desampara, está sempre presente em nossas vidas. E quando se a gente não tem um pouquinho de sensibilidade, a gente percebe, nossa, eu pedi uma coisa, não veio a coisa que eu pedi, mas melhorou, veio diferente, mas eu estou melhor, né? Ajudou. Então, a gente é igual criança, né? Às vezes a gente pede coisa que não é bom e Deus dá o que é bom para nós. Até no livro dos Espíritos tem uma parte que diz assim, um pai aqui da terra, né, não vai dar uma pedra ao filho que pede pão. E vocês que são ainda tão maus, né, não faz isso com seus filhos, imagine o Pai superior que é um Deus, né? Muito mais ele faz. Então, nós vamos então, nesse mergulho do livro dos Mensageiros, como diz aqui, né? Receber a água viva, né? Do ensinamento, das instruções, né? E para chegar ao plano espiritual, melhorzinho um pouquinho. É uma orientação que nós damos aqui. Então, até ele diz aqui, ó, é indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Aqui Emmanuel faz referência àquela parábola do Jesus, né, das núpcias, né, que tinha uma pessoa que não estava vestida adequadamente e foi expulso da festa, né? Então nós estamos aqui para nos preparar, né? Quer dizer, burilar as nossas emoções, então, que são os trajes nupciais, para quando chegarmos lá no plano espiritual, já está um pouquinho melhor, não enfrentar tantas dificuldades. No nosso lar, nós percebemos, né, as dificuldades, não só do André Luiz, mas de muitos que estavam lá sendo atendidos, sendo socorridos, que passou por muitas dificuldades. Muito bem. E aqui, então, ele entrega, diz que a nós, né, os leitores, esse relato, né,
incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem. Já pensou? Nós vamos ler um livro que tem todo esse monte de instruções, né? E eles ficaram uma semana, né? É uma semana de trabalho que nós vamos ler aqui, né, nesse livro, né? Que é muito amplo, né? E tem muitas histórias, muitas passagens. Então aqui também ele dá mais uma lembrança aqui, se a gente está procurando realmente essa melhoria, né? Buscar essa luz espiritual, se afastar um pouco dessa animalidade que já cansou os nossos corações, aqui em ar. Então aqui então ele encerra o prefácio. Esse é o prefácio do livro Os Mensageiros. O prefácio sempre é aquela chamada, né? Para que a gente se motive e se interesse pela história. Então, aqui ele assina Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 44. Então, Chico Xavier, nessa época, ainda não tinha mudado, né, para Uberaba, ainda morava em Pedro Leopoldo, que era a primeira cidade, né, que ele morou. Muito bem. Falando do prefácio, alguém quer fazer algum comentário, alguma contribuição para a gente começar o primeiro capítulo? Está aberto as comunicações. Só para informar, Regiane, seu microfone está fechado, se você quiser abrir, comentar alguma coisa, Orlando mesmo, né? Tem algumas experiências, e daí, senão nós já passamos para o capítulo número 1. Não, isso aí que você falou está tão claro, né? Não tem o que a gente colocar, não. No meu modo de ver, isso que é o momento, eu acho que está muito dentro da coisa mesmo. Muito bem, então vamos ao capítulo número 1. O título desse capítulo é Renovação. Renovação. Então, nós vamos encontrar aqui então o André Luiz comentando que ele estava, né, se desligando ainda dos laços inferiores que prendia as atividades terrestres, olha só. E ele estava então começando a entender essa questão da vida espiritual. Você veja bem, ele passou 9 anos lá no umbral, depois mais um ano no nosso lar, auxiliando lá nas câmaras de retificação, recebendo aqueles enfermos, auxiliando um e outro. Primeiro se recuperando, né? Que ele tinha um câncer no estômago, né? O estômago estava tudo exposto, né? Aí ele se tratou e daí ele encontrou o trabalho, começou a trabalhar e passou todo esse tempo lá e agora ele está dizendo, ele está desligando ainda dos laços que prendiam às atividades terrestres. Ainda ele estava muito ligado aqui. Então ele estava feliz por isso. Ó. Então, esse entendimento que ele estava da vida espiritual e se afastando desses apegos, dessas emoções aqui da terra, felicitou-me o espírito. Então ele estava feliz com isso. Só que ele percebeu que essa libertação não fez assim à toa, né? Espontaneamente. Ela teve ajuda. Ele sabia que no fundo toda esse caminhar dele, esse crescimento teve ajuda ali no nosso lar. Ele viu assim como é que ele custou, como é que foi difícil entender a incompreensão da esposa. Você lembra quando ele foi lá na casa dele, a esposa não queria nem que lembrasse dele. Né? A filha mais velha, que era a única ainda que tinha um apego ainda pelo pai, ela lembrava, olha, e ela frequentava a doutrina espírita, né? Já os demais não. Ela falou, olha, eu senti hoje a presença forte do meu pai e durante todo o dia eu vim aqui, daí a mãe dele, para com isso, né? Eu não quero nem que você fale nele, porque isso aí pode provocar um mal-estar no Ernesto. Ernesto era o novo esposo, ela tinha ficado viúva, né? É natural que casasse novamente. Então, quando ele ouviu isso, né, ele falou, nossa, mas como assim? Ela dizia que me amava tanto, que se eu morresse, ela morria junto. E agora tem esse comportamento que é muito duro para a gente receber uma informação dessa, né, no plano espiritual. A gente se achava, como diz, né, a bolinha, como é que é, a última bolacha, né, do pacote, né, se acha tão importante, chega lá e percebe que
não é bem assim, né? Que as emoções, né? Esses envolvimentos, eles estão transitórios. As divergências dos filhos amados, né? Meu filho, aquele apego que ele tinha com os filhos todos, né? Meu filho. E os filhos estavam brigando entre si, porque um que disseram que não era para ficar lembrando dele. Lembraram também que o filho dele estava meio desviado, né? Ele falou: o que será que está acontecendo com meu filho? Né, que não está bem encaminhado. Então ele, né, deu aquela vontade, né, de ir lá e mandar. Afinal, ele era o chefe da família, era o proprietário. Então ele sabia que ele para ele superar tudo isso, ele não conseguiu superar sozinho, não. Então, como diz aqui, ó, ele que guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Então, ele não estava sozinho. Mas ele lembrava então da tortura que ele sentiu, né? Da inquietude da companheira, que se identificava assim profundamente com o segundo Maria, eles se amavam. E isso causou um mal-estar para ele. Como é que pode? Né? Ela realmente estava envolvida, estava amando o segundo marido. Então, diante daquela cena, diante daquela situação, ele não via outro caminho senão procurar outros interesses, né? Eu preciso mudar esse pensamento, esse sentimento, porque eu estou me torturando à toa, né? Eu estou me autoflagelando, alimentando dentro de mim esse sentimento de apego, de ciúmes, de inconformismo diante da nova situação. Então ele foi assim que, surpreso, ele observou que ele se transformou no curso dos acontecimentos, né? Que ele superou tudo aquilo. Então ele estava jubiloso, quer dizer, ele estava feliz com essa descoberta dele mesmo. Não é interessante quando a gente assim percebe assim que vence alguma coisa dentro da gente não fica assim sentindo vitorioso, fala: nossa, como é que pode, né? Olha, digamos que alguém me fala uma coisa, um assunto, né, que me desagrada, e eu sempre reajo mal e ó, pá, parto para briga, assim, briga no sentido de falar com a pessoa e me ofendo e me magoo e me coisa. Aí de repente com estudo, né, com o estudo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, eu começo a perceber que esse não é o caminho. Aí vem alguém, me ofende e eu não reajo, consigo aparar aquilo numa boa, consigo compreender que o outro, né, tem uma certa ignorância da vida. E eu, depois que passa aquilo, falo: não é que eu venci? Olha só que coisa, venci a mim mesmo. A gente se sente um vitorioso, fala: olha, eu sou forte, né? Eu consegui vencer a mim mesmo. É muito mais fácil não, é muito mais importante do que vencer uma situação de briga, né? De forma assim, violenta, né? Agressiva. A vencer na paz. Então ele se sentia assim, se sentia então jubiloso, feliz com isso. Então ele faz a comparação aqui numa concha. No caramujo está segregado dentro de uma concha impermeável, né? E daí a dor, né, veio, porque não foi fácil essa questão, né? Passou pelo umbral, passou pelas câmaras de retificação, queria ver a família imediato, né? E a espiritualidade lá, os coordenadores da colônia falaram: não, você não pode ir lá, não. E assim mesmo, depois de passar 10 anos, quando ele foi ver, ainda deu uma queda, né? Percebeu que o negócio não é fácil, né? Ele teve 10 anos de preparação e ainda assim mesmo ele enfrentou aquela situação assim, não foi tão tranquilo assim não. Então a dor, né, durante todo esse tempo que agiu sobre ele, a dor agira nessa construção mental dele, né? Então ele fala assim: a maneira de um avião. O avião é aquela ferramenta igual que usa assim para escavar a terra e tal, né? Agora esqueci como é que é o nome. Que é um ferro assim grosso assim que usa. Um lado ele é pontuado agudo, o outro é lado meio achatado. Então esse alvião que usou para quebrar a concha, né? Então como um alvião pesado, né? Cujo golpe ele não entendeu de pronto, ele achou aquilo, né, uma agressão a ele, né? Essa dor era a gente não sente isso. Nossa, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que essa dor, esse sofrimento? Deus não é justo.
Então, ele também sentiu essas quedas, né? Essas dúvidas, quando ele estava sofrendo. Então, o avião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Porque nós ficamos viciados mesmo, viciados no amor que não é amor, né? O amor apego, aquele amor onde a gente quer que o outro fica preso a gente, né? A gente não consegue se libertar. Então, o avião libertara. Então, aquela concha foi quebrada. E quando quebra a concha, ele se expõe, né? Se expõe aquela luz incomoda no começo, né? É o sol da bondade infinita que atinge ele, e ele começou então a ver mais alto, alcançando longas distâncias. Então ele começou ali a vencer a si mesmo e a entender então as situações aqui da Terra, né? Então, pela primeira vez, ele viu os antigos adversários, né? Que ele via o Ernesto. O Ernesto é o novo esposo dela, da antiga esposa dela, né? Dele. Então ele viu como benfeitores. Era adversário antes, agora ele viu como benfeitor, que ajudou ele a superar a ele mesmo. Né? Então, ele fala de gratidão a ele, né? Pela oportunidade que eu tive de ajudar ele a superar aquela enfermidade, pela oportunidade que ele me deu de superar esse apego que eu tinha. E agora ele continua a frequentar o ninho terrestre, ele não abandonou a família, só que agora ele ia lá diferente. Ele já não ia com aquela ideia de minha casa, né? Minha esposa, meu filho, minhas filhas. Não, ele ia lá já com. Não era um senhor, como diz aqui do círculo doméstico, mas ele era um trabalhador, um servidor, um operário na oficina que é a vida. Quem que é a vida? Deus, né? Que Deus designou para ele. Então ele estava ali como um trabalhador. Então ele não procurava na esposa do mundo, né, porque não era mais esposa, a companheira que não pudera compreender a ele mesmo, mas sim uma irmã. Ele via ali na ex-esposa uma irmã que ele deveria ajudar, deveria auxiliar, enquanto ele tivesse força para isso. Ele não viu mais o novo marido como intruso, ele viu também como irmão que necessitava da ajuda dele. Ele estava em condição de ajudar, então que bom, né? Que Deus preparou ele para aquele momento e agora ele poderia auxiliar os filhos. Os filhos não eram mais propriedade agora, eram companheiros muito caros, e que ele poderia ajudar e que ele deveria estender esses auxílios. Pessoal, só eu que estou falando. Alguém quer apresentar alguma questão? Esse livro é para a gente, não é para a gente ver a história em si, né? Mas para a gente tirar dessa história os ensinamentos para nós. Né? O que a gente tem, né, dessas questões aqui que a gente pode mudar? O que eu posso mudar em mim? Né? Eu tenho esse apego? Eu vejo as coisas aqui da Terra como minha, né? E dou mais importância às coisas da física do que a espiritual, né? Eu sou tão muito ligado à coisa material, como é que eu sou? É? Será que eu vou precisar passar por situações, por esse aperreio, né? Como diz, né, o ditado, que o André Luiz passou, às vezes até mais sério até, para poder vencer? Quantos anos, né? Teve até um encontro lá no Paraná sobre o nosso lar. Eu li ele com uma história, achei uma história tão bonita. Hoje eu já leio ele diferente, eu olho ele e falo, nossa, né? Quantos ensinamentos que ele traz. Então os mensageiros também. Eu nunca não li ele, estou lendo agora com vocês, né? Eu li o primeiro capítulo, né? Estudei ele para a gente se preparar para essa reunião dessa manhã. Mas agora a gente lê com outros olhos, né? A gente começa a analisar, né? Que a gente precisa retirar dele os tesouros, né? Que nos leva à mudança. E essa mudança é necessária pelo nosso próprio bem. Porque você viu quanto o André Luiz sofreu? Ele só parou de sofrer, só ficou bem quando ele venceu essas questões. Enquanto ele se viu preso a essas situações, o sofrimento veio, né? Então, ele começou então a perceber que ele deveria, como diz aqui, destruir os castelos,
do personalismo, do exclusivismo, né? Que é o eu, ele precisava destruir isso, né? E pensar no nós, pensar que ele é um servidor, sentir um outro amor que instalava na alma dele, né? Uma outra forma. Antes ele achava que ele amava. Ah, eu amo minha esposa, amo meus filhos, amo a minha profissão. Agora ele percebeu que essa forma de amar não era bem amor, né? Era uma outra coisa. Agora ele estava percebendo uma outra forma de ver o amor. E, por que ele viu isso? Porque ele estava se sentindo só. Órfão, diz aqui, ó, órfão dos afetos terrenos. Ele se sentiu abandonado pela esposa, pelos filhos, né? Não lembravam mais de mim, eu morri. E eles, né, tomaram um rumo diferente na vida, como é natural. É natural a pessoa tomar um novo rumo, né? Ele precisa. Então ele começou então a ouvir Deus, né? Aquele Deus que está dentro de nós. Bom dia, Zi. Chegou mais uma Bom companheira. dia, Tom. Seja bem-vinda. Obrigada. Então ele se sentia órfão, né? Nós estávamos dizendo aqui do André Luiz, né? Logo que ele chegou no plano espiritual e, tomou conhecimento da família dele aqui, ele estava se sentindo assim órfão, né? E aí ele começou então a ouvir Deus dentro dele, né? Aquele Deus invisível que quando a gente está no desespero, na aflição, ele mostra caminhos, né? Então fala assim: comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Então Deus está sempre dentro de nós, apelando, só que a gente faz surdo, a gente não ouve, né? Então a dor, como ela vem, né, como falou ali, né, ela vem trabalhando isso, vem trabalhando nós, e daí nós começamos a ouvir Deus. Você vê como é que é? Então, eles perceberam que ele estava distanciado das leis de Deus, né? Que ele não estava próximo da lei de Deus. E olha que ele acreditava que ele estava bem, né? Com Deus. Ah, eu fui médico aqui na Terra, exerci minha profissão de forma honesta, cuidei da minha família, era um provedor, né? Então, vivera de acordo com as leis aqui do plano terrestre, mas não de acordo com as leis divinas. Ele se distanciou das leis divinas. Então ele estava sendo agora indo para o lado das leis divinas, e isso estava dando uma consciência e uma libertação. Ele estava se sentindo liberto, livre. E antes ele era pegado, né? Era preso a esse falso amor, né? Que agora sim ele estava com amor verdadeiro, vendo a esposa e torcendo pela esposa para que se viesse feliz, torcendo para o esposo da ex-esposa, né? Que agora não é mais esposa, a gente fala esposa só para referência, mas agora era uma irmã querida, né? E ele estava torcendo para que ela se desse bem, para que ela ficasse, que ela se arranjasse, ficasse feliz, que os filhos ficassem bem. Não era mais meus filhos, minha propriedade, eram meus irmãos que necessitavam de carinho, de ajuda, né? Que ele estava ajudando, compreensão. Então a natureza recebia-me com transporte de amor. Então agora ele ouvia, olha aqui, ó, suas vozes, quer dizer, as vozes da natureza, né? As leis de Deus eram muito mais altas que a dos meus interesses isolados. Ele conseguia perceber em tudo a presença de Deus. Ele conseguia justificar as situações. Ele conseguia entender a vida um pouco melhor. Conquistava, então, pouco a pouco, o júbilo, né? A alegria de escutar os ensinamentos misteriosos do grande silêncio das coisas. Interessante essa linguagem poética que ele usa aqui, né? No silêncio ele ouvia mais do que nos ruídos, né? Então ele olhava a natureza, as plantas, os animais, olhava tudo com um olhar diferente, com um olhar de gratidão. Então ele ouvia mais a natureza. Se ele olhasse o céu estrelado, ele via ali a dimensão de Deus. Ele já não... Odilon, cortando um pouquinho, Sim. só te dando um fôlego aí. Na verdade, tomar um chimarrão enquanto isso. Na verdade, eu acho o seguinte, que a gente passa para a vida espiritual e fica mais sensível.
E aqui a gente, eu não sei se essa é a palavra certa, Ah, mas a gente convive mais com a animalidade, né? isso. Entende? E aí mostra nesses textos que você leu, mostra para nós que um grande mal da humanidade, da Terra, é o ciúme excessivo, porque a gente tem com a gente assim que tudo é meu. O É carro é isso meu, mesmo. a casa é minha, a terra é minha, o que eu comprei, paguei é meu. A É, mulher que eu casei, assinei o contrato lá no cartório, ela é é minha, meu. né? É, Esse texto ele vem mostrar isso aí, que não é nada disso. isso Aí mesmo. quando a gente passa para a vida espiritual, isso aí vai servir de atrapalho. Se você pensar nessa linha de conduta, você vai ficar ou se obsediando. Você já se obsedia aqui na Terra, não é? É, Porque você fica, a mulher é minha, não pode casar com outra. Onde já se viu isso? É um absurdo, né? E é, aí você fica obsediando ela, obsediando ele, e se auto-obsedando também, isso. não é? Então, vem mostrar que realmente o ciúme é um grande mal da humanidade nos dias atuais. Eu diria assim que mais de 50% dos nossos defeitos reside no ciúme, naquele apego excessivo. Por ele ser mata, por ele ser briga, por ele ser. Né? E sendo que nem nós não pertencemos a esse mundo. Né? Nós É, estamos habitando aqui provisoriamente, mas a gente não pertence a ele. Ele não é nosso de papel passado. é isso É, mesmo. mano? É, Mais uma colocação que eu queria fazer. muito bom, muito boa contribuição. Alguém mais quer contribuir? Ah, já falou tudo, né? A gente tem apego, né? A dona Lalinha é a grande chefe lá Eu, da eu casa dela lá. Tá, graças tá a no comando Deus, de tudo Odilon, lá, né, dona Lalinha? Do Adriano, graças do a Deus, Cristiano, da Rejane. eu não sou, eu não sou muito apegada. Ah, não? Ah, que bom. Eu ensino muito isso para os meus meninos, meus Ah, filhos, meus, né? Os filhos que Deus aí, me ó. concedeu, eu ensino para eles que para ter essa falta de apego Diminuiu o às apego. às coisas materiais. Então, quase todos eles não têm muito apego mesmo também, não. Pouco apego. É, mas é esse o caminho. Aqui nós estamos para aprender isso aí, exercitar, Então, né? Exercitar essa. o Dilon fala isso sempre para mim. Fala, Orlando, aqui nessa terra nada nos pertence, Orlando. Não é meu, não é meu. Eu só uso, né? Imagina as pessoas, elas não nos pertencem, né? Eu acho, eu A acho gente, tão incrível. Eu tinha uma vizinha que tudo era ela que fez, é tudo eu. é, Eu. Ela não falava nós, não, é eu. Ela tinha ela era ela, mas o marido, eles faziam farinha, ela falava assim, ele que fazia farinha, né? Ela falava assim, eu fiz a farinha. Eu sabia que era ele que fazia, mas eu deixava quieto, né? Eu fiz a farinha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu capinei roça, eu plantei mandioca, eu fiz farinha. Eu, oh, meu Deus, por que não fala assim? Nós fizemos, né? A É. farinha. Ele plantou, eu ajudei, nós fizemos. Com nós no meio, né? Para não É. falar o eu. Eu raramente eu falo eu falo mais é nós. e a Nossa senhora sabe, casa. dona Lália, o nosso sofrimento consiste no apego das coisas. É. A gente sofre por isso, né? Sofre. Quando O há apego é necessidade, sofrimento. Você quando a vê as gente. suas coisas desvaindo, você sofre. É verdade. A Eu, gente fala, graças a Deus, a gente já começa falando assim, os perdi a filhos visão. de Deus, né? Perdi a visão, que aparentemente era minha, né? Mas foi Deus que me deu, então não era minha. Ele me A- emprestou a visão. Eu perdi ela porque precisava. Então, estou vivendo mesma coisa. Abriu outra visão agora, né? Agora a É, senhora aprecia estou outras coisas que antes não vivendo do mesmo jeito. apreciava. Só não trabalho tanto quanto eu trabalhava, né? Sem visão não é difícil trabalhar, então você fazer as coisas. Aí o Depois meu a gente telefone está fala que é tocando de amor, novo. né? Por exemplo, igual esse caso do André Luiz Quem mesmo. será? Ah, eu amo essa mulher, eu amo. Mas não é um amor doentio, é um apego que a pessoa tem, né? Infelizmente, todos nós
ainda somos assim, né? A maioria de nós. É. Muito bem. O nosso Google aqui já está avisando que está faltando 15 minutos. Ele avisa. Mas vamos lá. Então ele começou a perceber a vida de forma diferente, né? Diz aqui, né? Olha, a colônia espiritual que me abrigou, antes ele era um hóspede, enfermo. Aí ele viu nova expressão de indefinível beleza. A própria colônia lá, o nosso lar, ele começou a olhar lá diferente, né? O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento, a luz do sol, tudo parecia dirigir-se à minha alma, enchendo meu pensamento de prodigiosa harmonia. Então tudo para ele tinha uma outra forma, né, de ver. A vida espiritual ela era inexprimível e bela. Ah, meu Deus, É esse muito celular. bonito. Mas por que ela é inexprimível e bela? Porque ele começou a ver as coisas diferentes, né? Antes ele não via isso não, né? Às vezes a gente chega num lugar, a gente olha de um jeito quando a gente chega. É igual você chegar no hospital, né? Se eu chego lá doente, eu vejo o hospital de um jeito. Se eu chego lá são, eu vejo de outro. Então, ele tava como que curado, né, daqueles apegos que ele tinha antes. Então agora ó, até então viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante. Ele estava num palácio brilhante, uma coisa tão bela, tão bonita, tão gostosa, tão cheia, mas ele estava ali como enfermo, né? Só preocupado com ele mesmo, incapaz de ver as belezas ali do nosso lar, né? Que ele então, e a questão aqui, ó, a conversação espiritualizante se tornou indispensável. Agora ele falava só de espiritualidade. Ele não começava mais, ele não falava mais daquelas coisas dramáticas, né? Lá no nosso lar, ele se aproximava dos enfermos e ouvia as histórias e ele se via naquela história, né, naqueles casos, né, de apegos, né, de enfermidades. Então, aqueles relatos embriagava ele, né, nas viciações que ele ainda tinha do mundo. Agora não, agora ele olhava o nosso lar de forma diferente. Ele via, ele perdeu aquele interesse, né, pelas Aí, ó, tá aquelas ligando aqui de histórias novo. Olha aqui pra mim tristes, quem é. dramáticas, de Olha aqui menos pra mim quem digna, né? é. Aqui, ó, as próprias Neném, descrições olha dos aqui pra mim. enfermos Eu não nas tenho câmaras de atrapalhando assistir. refrigeração figuravam-se-me Só desprovido tô de maior interesse. Então ele estava Você interessado em tem coisas maiores, em coisas barulho. espirituais, né? Então ele não tinha mais interesse em se informar sobre as coisas ruins, ó. Não mais desejava informar-me das procedências dos infelizes, não indagava de suas aventuras nas zonas baixas. Então, a curiosidade dele estava voltado mais para a espiritualidade. Ele buscava, sim, aqueles irmãos que estavam em dificuldade, necessitados para ajudar. Desejava saber em que lhes poderia ser útil, né? Então, quando a Narcisa percebeu essa mudança nele, né? Percebeu que ele tinha modificado bastante. E daí falou para ele, ó, você está renovado, né, mentalmente. E então, às vezes você vai ter umas recaídas, mas lembra sempre na meditação do Evangelho de Jesus, né? Você está deslumbrado, está jubiloso, mas lembre sempre, né, do Evangelho de Jesus. Não descuida não, fica vigilante, né? Você vai experimentar muitas alegrias, né, de agora em diante, porque você vai abandonar essas viciações. Você vai passar então agora a olhar o mundo de uma outra forma, né? Mas mantenha-se firme nesse caminho. É que seu coração agora é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, né? Então ele estava, mas de forma assim mais profunda, né? Então ela tá vazia daqueles sentimentos do mundo, daquelas viciações. E então ele ficou deslumbrado com aquela definição realmente, né? Ele não alimentava dentro dele, não colocava dentro daquela taça coisas do mundo, ele colocava coisas mais espiritualizadas. Narcisa tinha razão. E isso deu uma alegria muito grande a ele, né? É, muito embora ele sentia um pouco de tédio, né? Porque é muito complicado isso aí, né? Aqueles valores que eu tinha antes, né?
família, irmão, pai, mãe, tudo mudou a forma de ver, né? Então ele se sentia assim meio estranho, né? Mas ao mesmo tempo ela falava bem assim, agora você coloca dentro de você o amor de Jesus. Como é que é o amor de Jesus? Família universal. Todos somos irmãos. Não existe mais aquela de meu, todo. A família universal. Todos merecem aquela atenção maior da minha parte, né? Então ele se sentia liberto dos grilhões. Olha, tá, faz a comparação. O que é grilhões? Né? Aquelas correntes que a gente arrasta nos pés. Então ele não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Se sentia liberto dos pesados grilhões. Porém, não mais possuía o lar, a esposa e os filhos amados. Então, ao mesmo tempo que ele sentia essa alegria, ele sentia um certo apego ainda. Falar, mas, né? E agora? Como é que vai ser meu caminhar? Eu não tenho mais. Eu joguei todas as minhas fichas, né? Na família, na esposa, nas posses, na propriedade. Agora não tem mais nada disso, né? Mas aí ele continuava frequentando o antigo lar e trabalhava agora pelo bem de todos. Mas ainda faltava um estímulo para isso. Então, a Aniceta tinha avaliado ele de forma assim correta. Ele ainda sentia dentro do coração dele um vazio. Alguma coisa dentro dele precisava ainda ser consertada. Então, a Narcisa, vendo ele em lágrimas, né? Ela falou para ele: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Então, todos nós temos esse amor divino dentro de nós. A gente precisa despertar o Cristo que há dentro de nós. Então, saiba aproveitar essa oportunidade. Aproveitar as oportunidades que é viver cada momento. É observar as coisas que Deus me colocou para mim, né? Observar a natureza, observar a vida. Agora ele estava em condição de ajudar, olha só que beleza. Ele tinha saído do umbral, agora ele estava em condição de servir ao Cristo. Então, isso é muito importante. Qual que é o melhor caminho? Eu estar enfermo, sendo ajudado, ou eu ser um enfermeiro que estou ajudando? É claro que é o outro lado, né? Então, ele passar a ver a vida dessa maneira, né? Abandonar essas questões ainda terrenas, né, de cálculo, de raciocínio. Então, o Evangelho de Jesus ele é vivo e a gente precisa colocar ele no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, despertar em nós os sentimentos superiores, né? Vamos fazer o bem, meu caro, ele diz aqui, né? Então ele diz assim: encha seu cálice com o bálsamo do amor divino, já que você pressente os raios da alvorada nova. Caminhe confiante para o dia. Para o dia. E daí ele diz: você está trabalhando bastante aqui nas câmaras, mas agora você vai para um outro caminho, né? Eu não vou acompanhar você vai conhecer outros. Você vai para um outro ministério agora. Você vai sair do ministério esse do acolhimento, né? Das câmaras de retificação, e agora você vai para o ministério da comunicação aqui do nosso lar. Então ele estava sendo promovido, né? Promovido lá no nosso lar, e agora ele ia ser então do Ministério da Comunicação. Vai conhecer novas experiências, vai aprender muito, vai cooperar muito também. E falou: por que você não tenta esse novo caminho? E Narciso então foi chamado às câmaras, ele nem pôde agradecer ela pelos conselhos, né? E já começou um novo caminhar. Com isso nós terminamos o nosso capítulo de hoje, tá? Então está aberto para algum comentário rapidão, porque nós vai cair a nossa ligação logo. E então, encerrar. aí dá uma visão muito grande para nós, que o trabalho faz parte da nossa evolução, né? Porque aí ele começou a trabalhar mesmo. Tudo aquilo que ele viu, que ele aprendeu, ele já começou a colocar na prática, né? Do dia a dia. E o trabalho promove, né? Mas aí começou a ser um trabalho sem revanchismo, né? Sem orgulho, sem vaidade, né? Sem Buscando superar a si mesmo, né? Ele começou a fazer um trabalho diferente, um trabalho do Cristo divino. Isso, dentro dele. É. De mudança, né?
mudança. Tá certo. Muito bem, então nós vamos encerrar por aqui. E Dona Lalinha, a senhora Oi. faz a prece de a oração final para nós? Posso fazer, né? Então Mas tá. era melhor o Orlando, que o Orlando tá mais Orlando? Ó, então pode ser, Orlando. Dona Deixa eu Lalinha fa- passou a bola Se para ele quiser você. fazer hoje, eu faço no outro de sábado. Então tá. Pode ser, Mas eu Orlando? também, se eu não Pode, quiser. Ah, Então pode, tá. mas eu queria tanto ver a senhora fazer oração. mas você vai ficar triste comigo. Não sou muito boa nisso, não. Eu só converso com Deus sozinha, caladinha no meu canto, que eu posso errar a palavra. Ele me. Eu, Então, er- tá bom. eu erro e ele não me puxa a orelha. Mestre amado Jesus, que estudo maravilhoso, né? Que oportunidade bela que nós estamos tendo. Rogamos neste momento, pelo dia de hoje, pelo final de semana, amanhã que é domingo, e que a gente possa novamente, o próximo sábado, estarmos aqui aprendendo um pouco mais diante da vossa presença. Porque ainda entendemos que somos tão imperfeitos, temos tantas arestas a parar nas nossas vidas. E por isso mesmo, Senhor Jesus, a gente pede a sua companhia, hoje e sempre. O Senhor abençoe o Dilon, as pessoas participantes deste grupo, né? Para que a gente cada vez mais aprenda o valor da vida e possa cultivar dentro dos corações a alegria verdadeira, que é a alegria de Jesus. Muita paz e Jesus nos abençoe. Ou seja, Muita paz, gratidão. Uma boa semana para todos nós. Que Deus nos abençoe. obrigada. Na Eu não próxima sei por quê. reunião, é o capítulo 2, nós vamos conhecer o Aniceto. Prazer em Hoje conhecer não apareceu, né? Dona Lalinha. Já estou chamando a senhora de Dona Lalinha. Ó, que bom, ué. Prazer, Pode falar Dona, Regiane. pode falar Lali, pode falar o que você quiser. O que você quiser, você. Porque nós dois, capaz de ser mais novo que eu, né? Um grande abraço, viu? A maioridade é a minha. Tchau, mano. Tchau, até a próxima. Vou fazer um chimarrão para tomar. Eu tô tomando aqui, ó, enquanto. Tchau, gente. Fica com Deus, todo mundo. Fique com Deus, Dona Lalinha. Até a próxima. Tchau, Até se Rejane. Deus quiser. Hoje o Ela tá com Cristiano não o apareceu. microfone. Depois a senhora pergunta Pois para é. ele. Vou procurar ele, a sogra dele tá doente, eu tô até preocupada com ele. Ah, então é isso, ele tá atendendo, né? É. Certo. Então tá. Muita paz para todos Então, nós. Deus muita abençoe. paz, Aguilão. Fica com Deus. Com Deus também. Desliga aí, olha quem ligou.